E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende realmente como entender a causa do movimento e a lógica do preço, fazendo com que você compreenda, entenda e execute da melhor maneira possível a sua análise, a sua execução no trade. Então você que está chegando agora aí, se inscreve no canal, tá lá, ó, fechou? Ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Aqui estudamos sobre análise gráfica. A entrada aqui foi questão simples, né? Por pouco aqui que nos pega, o gráfico muito volátil, sexta-feira, né? Preço chega aqui, deixa padrão em região de suporte, faço uma entrada de compra na expectativa de que ele continuasse esse padrão. Ele tem um empecilho dessa região, ó, trava nessa região, mas como a entrada foi muito bem executada, mesmo ele fechando num candle de baixo, ó, a entrada foi muito boa e foi perfeita. Região de entrada, essa região aqui, né? Essa regiãozinha aqui, ó, uma região de suporte, tá? Muito bem feita a execução. Se eu tivesse entrado num time fora da perspectiva da minha entrada aqui, eu poderia ter tomado loss. Pessoal, você já percebeu que o gráfico está bem volátil, né? Sexta-feira, sempre falo isso, final de mês, apesar que é segunda e terça-feira, é final do mês, né? Segunda e recapitulando, segunda e terça-feira ainda é os dias de final de mês, mas como hoje é sexta-feira, praticamente a maioria das pessoas encerram seus trades hoje lá no Forex, aí dessa falta de liquidez no mercado, tá? Então é normal, só que é ter calma, ter paciência e aplicar as técnicas de forma contrária. Sob esses padrões de vela aqui, você que ainda não tem o e-book, você pode baixar inteiramente grátis, onde você pode baixar o e-book para aplicar alguns padrões que eu mais utilizo. Esse foi o padrão que eu acabei de fazer, a entrada ali, ó. É o padrão estrela da manhã. Foi o mesmo padrão que eu utilizei para aplicar aqui, ó. É o mesmo padrão. Ó. Ah, Cadu, mas não continuou o movimento de alta. Estou falando para você, a região tinha tudo para fazer o movimento, não fez, mas a execução foi tão perfeita que justamente por ser um padrão de vela forte, ele ainda segurou acima do fechamento. Então, saber utilizar dentro da causa do movimento, aplicando a lógica do preço, você acaba aumentando as formas de diminuir o risco, tá? Você pode baixar este book inteiramente grátis, são 36 páginas, onde eu falo de 16 padrões que eu mais utilizo. Link de acesso do treinamento está aqui. Também você vai encontrar o meu Instagram, meu WhatsApp e também o link do Telegram para você entrar e fazer o download, tá bom? Todas as vezes que você acessa o Telegram, você vai acessar o Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Quando chegar em mensagem fixada, você vai ver aqui, ó, link para fazer o download do treinamento, tá bom? Do treinamento não, do e-book. Aqui você vê resultados de alunos, ó, como o Márcio batendo meta, 8-1. Aqui você vê o Odair, ó. Comecei o treinamento estudando e entendendo o mercado, 3-1 para o time do bem. O Odair estava contando para mim que ele fazia 6 meses que ele só tomava loss e não tinha perspectiva, não tinha resultados. Aí ele entrou no treinamento e agora as coisas mudaram, né, Odair? As coisas estão mudando. Aqui o Eric, ó, 4 entradinhas certeiras. Aqui o link, aqui as aulas que eu subo aqui pro canal, né? Que eu subi ontem. Aqui é uma sequência linda do aluno, ó, postando os resultados, um pequeno vídeo aqui, ele postando toda a sua sequência. O Nicolas, né, Nicolas? Ó, fazendo um 19-2, né, em sequência aí. O Michel, ó, batendo meta, mostrando aqui seus resultados, sua sequência. O Giovanni batendo meta. O Antônio batendo meta e sacando. O Djalma batendo meta.
o Djalma manda esse pequeno vídeo, ó, e ainda abre aqui a notificação do canal do Telegram, né? Ele contando, ele mostrando toda a sequência, abre a notificação da postagem ali. Então o Djalma mostrando aqui seus resultados, Rivanildo batendo meta, o Marlos batendo meta, o Helder aqui batendo meta, o Márcio novamente, o Djalma novamente, o Jefferson aqui, ó, 10-2 e assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixa o seu e-book, tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida comigo? Me segue lá no Instagram, ó, Cadu Rinaldi, manda uma mensagem no direct. Lembrando que aqui tem o link, acesso ao treinamento, tem também aqui o meu WhatsApp, lembrando que ainda está com 60% de desconto, caso você queira aprender realmente como fazer a análise gráfica. Estou tentando segurar esse preço aí até o final do ano, vamos ver se eu consigo, para que você realmente aprenda e tenha um acompanhamento diretamente comigo, que é o mais, eu acho que é o mais importante, né? Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom, GBPJPY, entradinha perfeita ali, né? Mesmo o gráfico não fazendo movimento, quando você executa com perfeição, as coisas são diferentes, né? Ó, gráfico chegando em região, é uma região que realmente ele mostra a possibilidade de movimento, ó. Bom, ele já chegou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando você olha o gráfico aqui, assim, ó, depois de uma queda dessa, você pensa assim, não parece que tem tanta coisa, mas eu vou entrar ainda comprado aqui, ó, porque tem aqui essa região que o gráfico pode fazer o movimento de mais uma vela. Essa região aqui, ó. Qual é a problemática, pessoal, quando eu faço um trade assim, numa região como essa, em gráfico volátil? A questão é o gráfico chegar, buscar região e depois, por causa da volatilidade, ele fazer um movimento muito rápido, muito brusco. Então é assim, ó, o preço ele vai caminhando, quando o gráfico está com volatilidade, o gráfico chega nas regiões muito rápido e ele também é afastado das regiões muito rápido. Quando o gráfico não tem volatilidade, o gráfico chega com o preço devagar, com tranquilidade, chegando na região, mostrando uma movimentação normal. Quando falta essa liquidez, os candles eles começam a preencher as regiões com muita rapidez. Mas tá lá, ó. Tá? Qual era o meu receio aqui, ó? Gráfico chegou em região, gráfico mostrou padrão, né? Novamente aqui, ó, gráfico chega em região, gráfico mostra padrão. E eu tenho o quê? Eu tenho dois empecilhos aqui, ó. Eu tenho esta região de fundo lá no passado e esta região de fundo lá no passado. Porém, contudo, todavia, quando eu venho olhar esta tendência, eu vejo aqui projeções, ó. Projeção, correção. Projeção, correção. Quando eu vejo essa tendência sendo corrigida, eu não vejo só ela, mas eu vejo em todo o gráfico, ó, todas as vezes, geralmente, corrigindo com mais de 2 candles, ó. Com mais de 2 candles. 2 candles. Aqui teve um, aqui teve 2 candles. Aqui teve 2 candles. Então, por mais que a força desse topo duplo de baixo está empurrando o preço para baixo, ele está corrigindo, ó, com 2 candles. Por quê? Porque o preço está corrigindo quase 50% da tendência e depois continua o movimento. Corrige quase 50% da tendência e continua o movimento, que é justamente o movimento que vai fazer entre a tendência dentro de um canal. Por isso que nós marcamos ali 50% da região de equilíbrio. O gráfico, ele tende a fazer essas movimentações sempre buscando 50%, 100%. O gráfico tende a fazer esses movimentos dentro desse canal. É regra que seja isso todos os dias? É regra que o gráfico faça isso todos os dias? É regra que seja só isso? De acordo com os estudos e aprofundamentos da análise gráfica, sim, o gráfico vai caminhar sempre dessa forma. Porém, contudo, todavia, em dias com volatilidade, em dias que o gráfico trabalha sem lógica, e isso você, conforme você aprende como analisar o gráfico, você vai entender o que eu estou falando, você vai ver que o gráfico não está trabalhando com lógica, não faz movimentos racionais, ele não está fazendo as movimentações
padrões que nós temos que enxergar no gráfico. Aí o que acontece? Aí não adianta você querer adivinhar o movimento do preço. Tem muitas pessoas que chegam para mim e mandam um print e falam assim, olha, eu não entendi por que fez isso, não entendi por que fez aquilo. Quando eu olho o gráfico, pessoal, eu vejo o gráfico trabalhando totalmente desorganizado. Não tem um padrão de movimentação, né? Não tem uma causa do movimento. Então, logo, a minha entrada não vai ter uma questão lógica. Quando eu for operar o suporte e resistência, quando eu for operar a tendência, eu não vou ver lógica naquele movimento de entrada. Vai faltar ingredientes em alguns setores para que eu consiga entender a minha análise para fazer o meu trade. Então não adianta a gente ir contra o movimento do gráfico ou olhar o gráfico e não entender o que ele está fazendo. A gente tem que entender, ter o conhecimento para poder aplicar de forma correta. E isso você só consegue estudando o gráfico realmente. Então, ó, fiz a entradinha aqui em GBP JPY, aquela entradinha que quase me tirou aqui, mas a execução foi muito bem feita. Agora em AUD CAD aqui, ó, novamente seguindo o movimento perfeito. Ele veio corrigir justamente nessa região acima, ó, depois fez mais um movimento e continuou a força ali do movimento por causa da liquidez que ele veio buscar aqui embaixo. Perfeito. GBP JPY entrada perfeita. AUD CAD uma entrada perfeita. Vamos ver um outro ativo? Vamos ver se a gente ver uma movimentação lógica aqui, ó, Euro-GBP. Euro-GBP fazendo movimentação de queda, vou fazer uma entradinha aqui, procurando novamente, pessoal, procurando novamente aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu sempre vou procurar no mercado a força do mercado. Eu vou sempre procurar no mercado aquilo que ele me mostra de força. Quando eu chego aqui, ó, o que eu vejo nesse mercado? Eu vejo uma estrutura de alta já chegando ao final. Eu já consigo ver uma estrutura de alta chegando ao final. Ah, Cadu, mas será que eu não posso continuar trabalhando com ele comprado? Pode, porque ainda existe força de alta. Mas quando eu olho este movimento, eu já vejo ele fazendo o quê? Um movimento de baixa. Eu já começo a procurar um movimento de baixa. Talvez ali, aquele momento, não seja o mais importante para eu fazer um trade de baixa, mas eu já começo a ver um movimento de baixa. Ó, fui lá, tomei um loss, ó, o preço continua fazendo um movimento de alta, só que olha só essa estrutura. O que está acontecendo com essa tendência aqui? O que aconteceu com essa tendência? Ela foi quebrada. Você consegue perceber? Quando você traça uma linha de tendência, você entende que ela foi quebrada. Ele só não continuou a força naquele movimento. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele só não continuou a força nesse movimento, ó. Olha só, gráfico veio, fez movimento, entra força de continuidade, já rompendo região e tem a região lá embaixo para buscar, ó. O que o Cadu fez aqui, ó? Ó, e tem volume. O que o Cadu fez? Vou continuar pelo menos para mais um candle. Essa é a questão da volatilidade que eu falo para vocês. O que aconteceu aqui nesse movimento que eu não consegui fazer o meu trade? A bendita volatilidade. A bendita volatilidade vai lá e me tira exatamente daquele movimento que eu vejo do gráfico. Quando eu chego aqui, ó, eu já vejo um outro movimento acontecendo aqui. Eu já vejo uma outra expectativa de movimento. Ele já começa a mostrar para mim que mesmo que ele vá buscar o gráfico ali em cima, ele pode ter uma queda ali naquela região, tá? Por quê? Eu desenhei para você o gráfico, não desenhei, ó, vou entrar até com mais duas taxas. Eu desenhei o gráfico para você. Eu mostrei para você que o gráfico está fazendo uma movimentação contrária daquele movimento que eu vi que ele iniciou. Como todo movimento gráfico, ele vai chegar uma hora, ele vai perder sua força, ele vai perder aquele ímpeto, aquele dinamismo, aquela injeção financeira no mercado. Quando eu fui executar, eu já quis executar ele ali embaixo, mas ele foi buscar um pouquinho mais acima. Tá lá, ó, tá lá. Perfeito, né? Ó, vou aproximar aqui para você ver melhor. O que eu fiz no movimento aqui? Entendi movimento e quebra daquele movimento.
Quando ele vem aqui e deixa tudo pronto para mim, para eu continuar o movimento, eu tento continuar o movimento. O que acontece? O gráfico está praticamente perfeito para ele continuar o movimento e fazer mais um candle. O que acontece? Me tira do trade. Me tira do trade. Por quê? Gráfico muito volátil. O preço vai e volta nas regiões com muita força, com muita volatilidade. Então, isso pode acontecer justamente num dia como hoje, numa sexta-feira, final de mês. Isso é normal. O que você tem que lidar? Você tem que saber lidar com o gráfico sem liquidez, entender quando o gráfico está ruim para operar e entender nos movimentos bons que você pode fazer uma movimentação. Logo que eu entendi que ele está para venda, e o preço busca a região mais cara para ser vendida, quando ele chega nessa região, já entendo que ele vai buscar uma região mais acima, não tem força para quebrar essa resistência. E olha só, eu tenho resistência aqui e eu tenho resistência aqui. Por que não esperar resistência lá de cima? Pessoal, dá uma olhada a força já empregada, ó. Olha o tamanho desse candle jogando o preço para baixo. Olha o tamanho desse candle jogando o preço para baixo. Olha o tamanho desses candles jogando o preço lá para baixo. Eu não acredito que ele tem força de continuidade na região acima, pelo menos ali naquele instante. Olha o movimento da pressão da venda e olha o movimento da pressão aqui de compra. Eu não acredito que ele tem força de movimentação, de continuidade de alta. Ele pode até fazer um movimento aqui e buscar lá em cima para depois... Ele pode até fazer isso aqui, ó. Ele pode até ir lá buscar preço, ó. Ele pode até ir lá buscar preço para depois fazer movimento e jogar aqui para baixo. Mas, neste exato momento, quando há o fechamento deste candle aqui, ó, ele não tem força para fazer isso. O grande legal de opções binárias é que num curto espaço de tempo, numa curta movimentação, você consegue entender o que o gráfico está fazendo, vai lá e aplica o seu trade. Conseguiu compreender? Então aqui ó, eu consegui entender a causa do movimento, a lógica do preço e fazer minha entrada tranquilamente. Entendendo todo o movimento do gráfico para operar um suporte de resistência e entrar na tendência de forma crucial, aplicando um padrão de vela, aplicando um padrão de entrada. Agora olha que interessante, ó, a ideia de fazer venda aqui, eu já tenho aqui na minha cabeça. Você entendeu que quando eu tomo um loss nessa região aqui, eu já entrei no gráfico sabendo o quê? Eu já entrei no gráfico sabendo que eu precisava vender. Esse conhecimento técnico que você tem que ter. Eu posso ter executado nesse movimento e por causa da volatilidade, eu acabei saindo do trade. O que eu tenho que ter em dias de volatilidade? Ter mais paciência, né? Ter resiliência na frente do gráfico, ou seja, espera chegar em topos e fundos mais definidos. Vai continuar uma tendência quando eu tentei continuar aqui? Se tiver região muito próxima, fica de fora, porque o preço ele pode fazer isso. Ó. O que acontece quando o gráfico está volátil? Ó, vamos supor, aqui é um suporte. O preço vem descendo. Você sabe que o preço vai chegar naquela região. Quando o gráfico está trabalhando tranquilamente, com liquidez no mercado, o preço geralmente ele vem e para aqui na região, ó, tranquilamente, para depois fazer um movimento de correção. Agora, com volatilidade, o preço ele pode chegar fazendo esse movimento aqui, assim, ó. Ele vem fazendo este movimento assim, ó. Ele vem desse jeito, pode perceber. Ele vem chacoalhando, aí ele toca, mostra toda uma força de baixa e o preço retorna com muita força e deixa aquele pavio gigante, né? Isso pode te tirar do trade. E aí, gente, não é uma questão de falha de técnica, é a execução do movimento. Por causa de uma questão que você não controla, a volatilidade do gráfico você não controla, você pode ficar de fora, você pode controlar a sua visão e o entendimento de não entrar, mas você não tem como controlar isso. Aí depois o gráfico vem e faz um movimento aqui. Então, aqui, por exemplo, ó,
Foi nítido isso aqui, ele veio, buscou a região, depois subiu. Depois ele não deu nem seja de continuar de queda, ele continuou subindo. Só que aí eu entendi o que? Ele foi buscar região mais cara para ser vendido. Movimento tradicional do gráfico também, sem problema nenhum. Única coisa que eu tenho que entender, tomei um loss, entendo o que está acontecendo no gráfico, vou lá e aplico a técnica de forma correta. Tanto é que depois que eu entendi que ele foi buscar o movimento lá em cima, aí eu entrei até mais pesado, né? Entrei com 3 taxas para fechar sexta-feira maravilhosamente bem. Então, essa entrada aqui em EURO-GBP com 3 taxas, em EURO-GBP aqui, ó, o loss que eu tomei, AUD-CAD, a entradinha de compra perfeita, e GBP-JPY que eu fiz a venda aqui, né? Fiz a venda? Não, fiz a compra, né? Isso, deixa eu ver aqui. Isso, eu fiz a compra aqui, o preço não subiu, mas eu entrei tão bem que o preço fechou acima e eu acabei também saindo positivaço. Ou seja, fechando num 5-1, ó, GBP-JPY, AUD-CAD, EURO-GBP e EURO-GBP. Fechando num 5-1 num dia com um gráfico cheio de volatilidade. Aprenda a operar em dias de volatilidade, suporte e resistência de forma correta. Ou seja, espere regiões bem definidas, topos, fundos, entenda a causa do movimento, faça com que a ação do preço na região, o price action, mostre clareza para você. Se você não encaixar o contexto trabalhando dentro das movimentações em região com padrão de vela e o fluxo do movimento do mercado, isso não tiver claro para você, não faça seu trade. Fique de fora, tá bom, pessoal? Quero agradecer aqui por todos os parabéns que me mandaram ontem, gostei mesmo, viu, pessoal? Olha que interessante, né? Todos os dias eu subo aula aqui, geralmente tem 50 comentários, 60. Até agora, pela manhã, eu já respondi mais de 250 comentários. Então, acho que é bom fazer aniversário todo dia, né? Porque aí vocês fazem algum comentário. Por isso que eu sempre peço, faça um comentário, deixe um like. Isso ajuda muito o canal. Nem se for para escrever assim, Cadu, valeu pela aula. Ou assim, gostaria de ver mais sobre linha de tendência, gostaria de ver mais sobre tendência, gostaria de ver mais padrão de vela, gostaria de ver mais algum assunto. Escreva nos comentários, deixe o seu like, interaja comigo na aula aqui, porque o YouTube vai entender que você está gostando da aula, que o canal ajuda as pessoas e o canal ajudando as pessoas, ele vai fazer com que mais pessoas cheguem até o canal. E esse é o meu propósito, fazer com que as pessoas entendam realmente como funciona o gráfico, compreenda como funciona o gráfico. Por exemplo, você que não está conseguindo, por isso que existe um treinamento. No treinamento é como se eu pegasse na sua mão e caminhasse com você passo a passo até você chegar à consistência, onde a gente aprende do básico ao avançado profundo, para que você realmente saiba como analisar o gráfico e não fica aí dormindo na selva sem saber o que está acontecendo. O treinamento tem um preço irrisório, você tem acesso direto comigo, suporte direto comigo e acesso vitalício ao treinamento, tá bom? Não saia do canal sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.